Jesus Cristo será sempre nossa canção. Graças te damos. Tu és o Cordeiro de Deus que morreu para fazer expiação pelos nossos pecados. Ressuscitaste e vives para sempre à direita do Pai. Nós rendemos, Senhor, nossa gratidão a Ti. Rendemos louvor a Ti. Te pedimos, Senhor, que todo espírito de religiosidade seja quebrado e destruída a sua influência. Te pedimos, ó Santo de Israel, que a verdade que nos liberta nos seja concedida. O Senhor disse para termos cuidado, que ninguém nos engane. Nós te pedimos, Senhor, não permita a operação do erro em nós e nem através de nós, mas dá-nos, ó Yahweh, Pai eterno, aquilo para que teu Filho amado veio, a liberdade dos filhos de Deus, o conhecimento da verdade e a operação do Espírito Santo, que nada pode impedir, nada pode barrar, quando encontra os ouvidos que ouvem de bom grado e coração que recebe e obedece. Nós te pedimos, faz isso em nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor Jesus, Pai amado, ó Pai Santo, Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo Teu sacrifício na cruz, que nos propiciou, Senhor, que nós pudéssemos chegar à Tua presença, ó Pai, por meio do sangue derramado na cruz, Senhor. Nós podemos nos aproximar de Ti, nós podemos, Senhor, contemplar a Tua santidade, a Tua beleza, Senhor. Nós queremos Te honrar nesses dias, ó Pai Santo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo memorial que o Senhor instituiu para que nos lembrássemos de tudo isso, Senhor. Mas, Senhor, queremos ir caminhando contigo, Senhor Jesus, até chegarmos à estatura de varão perfeito, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, em todos os dias a andarmos na Tua presença, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, em todos os nossos dias a separar, Senhor, aquilo que é santo do que é profano, Senhor. Ensina-nos, Senhor, em todos os nossos dias, que a Tua luz, Senhor, procure em nós, se há algo em nós que não Te agrada, Senhor Jesus, que nos seja revelado para que possamos nos arrepender, ó Pai. Senhor, sabemos que este tempo é um tempo de memorial, Senhor. É para nos lembrarmos do que aconteceu. Por isso, Senhor, nós estamos aqui. Por isso nós Te rendemos louvor. Porque o Teu sacrifício, o sacrifício do Cordeiro, foi perfeito e único e não precisamos mais fazer outro, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, vocês podem sentar. Hoje o culto vai ser um pouquinho diferente. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor para fazer com que ela se torne vida em nós, nós também estamos honrando e cultuando a Deus. Ouvir, né? Estudar a palavra para viver a palavra é honrar a Deus, é cultuar a Deus também. Então, eu até vou sentar, né? Então, assim, não sei quantos de vocês viram, nós estivemos fazendo, dando explicações, né, Dani? Sobre a Páscoa. Os acontecimentos da última semana, aquela semana do sacrifício de Yeshua. Quantos viram isso? A gente tentou alcançar o maior número de irmãos. E hoje nós queremos prosseguir. E eu gostaria de pedir toda a sua atenção. Não se distraia, porque nós vamos fazer esse primeiro momento lembrando. Hoje muitas pessoas estão comemorando, vamos dizer assim, o Domingo de Ramos. Será que nós sabemos realmente o que aconteceu naquele domingo, 2000 anos atrás? O aquilo que aconteceu lá significa para nós e tem a ver com a nossa vida cristã? Como isto vai resultar em uma vida mais dedicada a Deus, mais consagrada? Uma vida que realmente manifeste a presença de Deus no mundo. Então, nós vamos ter esse primeiro momento, né? E eu quero convidar a Daniele a recolocar, pelo menos, aquela parte principal, vamos dizer assim, que é
segundo o ritual que Davi estabeleceu, né? Para comemorar a Páscoa, no tempo de Davi, como que eles comemoravam a Páscoa? Porque lembrando que o Cordeiro verdadeiro, que é Jesus Cristo, ainda não tinha chegado, né? Boa noite, boa tarde. A gente é acostumado com o culto de noite, né? Então já vai boa noite, não, boa tarde. Eu falei ontem de uma forma mais detalhada no vídeo, se vocês procurarem, vai ter lá os detalhes. Então, nós temos o domingo, se comemora hoje no mundo o domingo de Ramos, né? E é o dia que o Senhor entrou em Jerusalém. Mas, às vezes, a gente lendo o Novo Testamento fica meio perdido, parece que... Como que todo mundo resolveu ir lá e chacoalhar folhas de palmeiras e jogar coisas no chão e do nada, assim, né? Não foi isso. Então, o que aconteceu? Quando a Páscoa foi instituída lá no Egito, e eu só quero, antes de falar isso, reforçar uma coisa. O Senhor deixou as festas, está lá em Êxodo, capítulo 12, e ele disse que era para essas festas, para nós comemorarmos elas todos os anos, como um memorial. Você sabe o que é um memorial? É alguma coisa para trazer à memória algo que já aconteceu. Então, a celebração de Páscoa, que a gente está falando aqui, e vai falar mais a próxima semana, várias coisas, ela é para nos lembrar de algo que já aconteceu. Que o Senhor já entrou em Jerusalém, já morreu como cordeiro, já ressuscitou, isso tudo é para nossa memória, tá? Não vai acontecer de novo. Mas, enfim, o rei Davi, então, estabeleceu, quando ele levou a arca para Jerusalém, na tenda, né, ele estabeleceu um ritual para os sacerdotes para a época de Páscoa. Então, os sacerdotes, eles se alinhariam todos, desde o monte da tenda, no caso de Davi, né? Mas é o mesmo monte do templo, até o portão norte da entrada da cidade. Um do lado do outro, todos com folhas de palmeiras, e o sumo sacerdote passa por esses sacerdotes que estão ali alinhados e vai a uma distância de 5 quilômetros de Jerusalém, onde ficava a cidade de Belém, e lá ele escolheu o cordeiro, o cordeiro perfeito. Depois o sumo sacerdote voltava com esse cordeiro, e então aqueles sacerdotes que estavam fora do portão abriam espaço em meio à multidão, e ele entrava com o cordeiro, e os sacerdotes começavam a gritar: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, chacoalhando as folhas de palmeira. E aí as pessoas que estavam em Jerusalém para comemorar a Páscoa, uma pessoa de cada família da nação inteira tinha que estar, pelo menos uma, em Jerusalém, para sacrificar o cordeiro, para depois levar de volta, né, para casa, para comer em casa, porque o cordeiro de Páscoa só poderia ser sacrificado em Jerusalém. Então, vocês imaginam quanta gente tinha. Segundo a estimativa de Flávio Joséfo, que é um historiador, no tempo de Jesus, eles sacrificavam, em média, 250 mil cordeiros na Páscoa. Então, tinha bastante gente. E aí as pessoas da cidade iam correndo também com as folhas de palmeira que elas tinham já previamente separado, né? E se uniam ao sacerdote, gritando: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tiravam os seus talites, que é aquele manto que eles usam, que tem as cordinhas para eles se lembrarem de cumprir os mandamentos, colocavam no chão para o sumo sacerdote passar com aquele cordeiro. Então ele ia até o monte do templo, lá ele fincava uma estaca no chão, prendia-lhe o cordeiro, e o cordeiro ficaria ali 4 dias para ser examinado por toda a nação, para ver se não se achava nenhum defeito nele. No dia que Jesus entrou, que é comemorado
pelo mundo cristão hoje, dia de Domingo de Ramos, né? Então foi um pouco diferente, que o sumo sacerdote passou e foi lá buscar o cordeiro. Mas quando ele estava voltando, e ele estava aí mais ou menos 1 quilômetro longe de Jerusalém, Jesus, que já tinha chegado para preparar a Páscoa com os discípulos, e já tinha avisado também os discípulos para eles estarem no portão norte, que hoje, sabe que eu descobri hoje, estava assistindo um vídeo hoje, descobri que o portão norte é o portão dourado. Portão norte é o portão dourado. E tem uma profecia no meio dos judeus que o Messias entraria pelo portão dourado. Então Jesus entrou pelo portão dourado. Aqui só tem um detalhe. Eles lacraram. Agora está lacrado. Eles lacraram o portão dourado, é um portão no Monte das Oliveiras, ninguém entra por mais ele. E as nações inimigas enterraram os seus mortos ali. Sim. Porque disseram que o Messias dos judeus não passaria por ali porque ele não se contaminaria com os mortos. Mas ele já passou. Eles erraram de ano. Ele passou antes. Ele passou antes. Então agora esse portão está lacrado, mas achei bem interessante isso. E aí então Jesus entra e os discípulos estão ali junto com aqueles sacerdotes que estavam preparando o caminho do sumo sacerdote. E os discípulos começam a gritar, Jesus em cima do jumento. E eles começam a gritar, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que vocês pensem que os discípulos de Jesus não eram assim. Hoje nós estamos aqui em 30 pessoas. Não pode ter mais, né? Se a gente estivesse lá em 30, não ia fazer barulho. Mas os discípulos de Jesus eram todos aqueles, por exemplo, que seguiram ele lá na Galileia, vários dias, vocês lembram da multiplicação dos pães? Vários dias sem comer, e aí era uma multidão de gente. Esses aí estavam todos lá, né? Eles estavam todos aguardando Jesus ali. Eu posso fazer um adendo aqui? Se eu não me perder na história, sim. Mas é dentro da história. Os sacerdotes que estavam esperando o sumo sacerdote lá do templo, com o cordeirinho, o bichinho, vamos dizer assim, eles estavam enfileirados para receber o sumo sacerdote, e quando o sumo sacerdote chegasse com o bichinho, o cordeirinho, o bichinho, era para eles gritarem, isso, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que os discípulos do Senhor Jesus... Os discípulos se anteciparam. Se anteciparam e começaram a gritar. Isso. E aí Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí os sacerdotes que estavam aguardando o sumo sacerdote e que viam que ele ainda não tinha chegado, que ele estava longe, né? Eles disseram para Jesus, mas o que é isso? Diz para os teus discípulos se calarem. Você lê isso lá no livro de Lucas, eu acho. E aí, sou ruim de endereço da Bíblia, tá? Mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai achar. Bem tranquilo. E aí eles disseram para Jesus, diz para os teus discípulos se calarem. E Jesus disse, se estes se calarem, as pedras vão clamar. Porque é o momento que o cordeiro está, aquilo que vocês estavam preparando, aquele ritual de tantos mil anos que vocês estavam aguardando, agora o cordeiro está entrando, né? Então, os discípulos começaram a gritar e os sacerdotes, que não sabiam quem era, porque estavam dentro da cidade, começaram também. E aí começou, as pessoas foram, né? Foram todas colocando os talites e chacoalhando lá suas folhas de palmeira e gritando Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. E aí não dava mais para parar. Não dava mais para parar, né? E aí os sacerdotes que estavam naquela fileira até olharam assim, mas isso aí não é um cordeiro, é um burro, né? Mas, né, ficaram ali. Então, o Senhor foi no jumentinho até chegar no monte do templo, onde ele foi examinado por 4 dias, tá? E aí, quando o sumo sacerdote chegou com o cordeirinho, não tinha mais o que fazer, porque já tinha acontecido. Porque o cordeiro já tinha entrado, o cordeiro que o Senhor preparou, né? Esse foi o início do dia de Ramos, certo? Que começa
Que começa de tarde, porque o calendário deles é diferente do nosso. Se você lembrar de Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele diz, foi tarde e manhã, primeiro dia. Vocês nunca se perguntaram por que era isso? O calendário deles começa no fim da tarde. Então, tarde, manhã, primeiro dia. Então, ontem, no fim da tarde, começou esse acontecimento, né? Houve esse acontecimento. E aí o Senhor vai para o templo e ele faz a primeira ação dele lá no templo, né? Porque depois ele vai permanecer por ali. À noite ele vai para Betânia, mas ele vai permanecer ali no templo durante o dia. E ele vai... A primeira ação dele, a gente queria ver. Consegue botar para mim o Evangelho de João aí? João 2,14. Deixa eu me virar aqui. Eu vos escrevi... Não é 1 João. Evangelho de João. 2,14. Enquanto eles procuram, por que nós estamos fazendo isso? Porque a vida cristã, ela não pode ser informações. A vida cristã é carne, é osso, é vivência diária. Então, quando nós entendemos esses acontecimentos, nós podemos trazer para a nossa vida diária, para a nossa segunda-feira, para a terça, para a quarta, para a quinta, né? Porque o Senhor Jesus, ele fez essa obra com o objetivo de comprar um povo para Deus, do qual você e eu fazemos parte. Ali, ó, João 2,14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembravam-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isso? E Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Então, olha só, a primeira atitude do Senhor, quando ele chega no templo, é pôr ordem na casa. Posso te dar em Lucas também? Pode, lê. Quem estiver em casa, ou quem estiver aqui, quiser anotar, quando ele entra, depois da aclamação lá de Hosana, ele entra e vai direto para o templo. E no templo ele começou a expulsar todos que vendiam e compravam. Lucas 19, versículo 45 e 46. Então a gente vê que o Senhor fez uma faxina no templo. Então, lembrando que a gente é templo, né? Lembrando que somos templo do Espírito Santo e que juntamente com a celebração de Páscoa se comemora uma outra festa, que é a festa dos pães asmos, que é sem fermento, né? A primeira atitude do Senhor foi tirar todas aquelas coisas que não eram compatíveis, vamos dizer assim, com o cuidado ou com o zelo que é preciso ter com a casa de Deus, que somos nós. Então, é um tempo de lembrar que Jesus já morreu na cruz, que ele ressuscitou e que nós precisamos estar com a ajuda do Espírito Santo, procurando dentro de nós quais são as coisas que não estão de acordo com o zelo do templo. É um tempo de reflexão, tá? A gente não vai de novo matar o cordeiro. Não, nós estamos aqui lembrando, é um memorial, algo que já aconteceu. Por isso que a gente está falando das últimas coisas que Jesus fez nesse período, né? Para a gente estar lembrando e trazendo para a nossa vida.
A festa dos pães asmos é tirar o fermento. Se você já leu o Novo Testamento aí, você vai ver que Jesus falou bastante sobre tirar o fermento. O apóstolo Paulo também fala sobre tirar o fermento lá em Coríntios. Ele fala, olha, não vamos comemorar a festa, que é a primeira, Páscoa é a primeira festa, né, do Senhor, não vamos comemorar a festa com o fermento velho. O que ele queria dizer? Olha, deixa a tradição, né? Ontem até nós falamos dos ovos, né, do coelho, que acho que ele roubou a galinha, mas tudo bem, porque coelho não põe ovo. E aí, deixa a tradição. Tira essas coisas, porque um pouquinho só de fermento, a gente bota uma colher de fermento, uma colherinha de fermento, e leveda toda a massa. A mínima coisa que tiver dentro de nós, ela pode nos impedir de ter o zelo devido pelo templo, pela presença do Senhor em nós. Então, são coisas que aconteceu. Depois que ele fez isso, ele saiu de Jerusalém e foi para Betânia, na casa de Lázaro, nesse mesmo dia. Ele jantou na casa de Lázaro, e ali aconteceu que Maria quebrou o perfume e ungiu ele. Vocês, se já leram, lembram dessa história. Foi neste dia, no dia que ele entrou como cordeiro, que ele foi reconhecido como cordeiro, que ele entrou em Jerusalém, que ele limpou o templo, e à noite ele foi ungido, porque depois dali 3 dias ele seria morto. Então, os acontecimentos desse dia são pontuais, mas são extremamente importantes para a nossa vida hoje. Eu quero destacar, dentro desse dia, que ele entra em Jerusalém, né, cumprindo a profecia que Davi, como profeta, né, quando Davi instituiu esse ritual, o sumo sacerdote vai lá, pega o cordeiro em Belém. Interessante. O cordeirinho perfeito tinha que ser pego em Belém. Belém é a cidade do nascimento do Messias. Então, Davi, profeticamente, ele estabeleceu que o sumo sacerdote ia buscar o cordeirinho pascal em Belém. Certo? 5 quilômetros de distância. E ia trazer atado, amarrado. No Horto das Oliveiras, eles amarraram Jesus. O cordeirinho, o sumo sacerdote atava ele e ia em direção a Jerusalém. E quando, entrando em Jerusalém, todos os sacerdotes diziam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele começou a igreja dos primogênitos. Amém? A igreja dos primogênitos é a igreja daqueles que dizem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? Que somos todos, nesses 2000 anos, todos os que têm a Jesus como o seu Salvador e como seu Senhor. Então, Davi profetizou. E quando o sumo sacerdote trouxe esse cordeirinho amarrado para Jerusalém, ele profetizou que o cordeiro seria amarrado. Né? Jesus entrou no mesmo tempo, como ela falou, como a pastora Daniela falou, e só que ali, quando ela disse que ele foi tirando o fermento, ele purificou o templo, aí eles começaram a examiná-lo. Né? Antes dele ir para Betânia, já examinaram ele. Sim. Né? Já os herodianos e os fariseus, começaram a examinar. Eles não sabiam, eles não sabiam que estavam cumprindo a profecia de Davi. Porque esses mesmos que faziam perguntas para Jesus nesses dias aí, eles também tinham ido olhar o cordeirinho que o sumo sacerdote tinha trazido para ver se não tinha defeito. Né? Todos eles queriam ver se aquele cordeirinho que ia morrer pelos pecados da nação estava perfeito. Mas, ao mesmo tempo, sem saber, eles estavam analisando o verdadeiro cordeiro, que é Jesus. Então, lá em Lucas 20, eles chegavam para Jesus e disseram, por exemplo, em Lucas 20, eu vou ler, você anota para depois você ler. Dize-nos com que autoridade fazes essas coisas. O que é que te deu essa autoridade? Eles estavam examinando o cordeiro. Quem é você? E ele disse assim, me responda uma coisa.
O batismo de João é de Deus ou é dos homens? E aí eles foram para um canto. Se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer por que a gente não aceitou. Se a gente vai dizer que é dos homens, a multidão que está aí fora vai apedrejar nós. Né? Conversaram entre eles. Aí voltaram para Jesus e disseram assim: nós não sabemos. Ele disse: nem eu digo para vocês com que autoridade faço essas coisas. Por que ele respondeu assim? Porque eles estavam acostumados com a letra. Eles precisavam saber. Eles tinham que ser mestres e entender os tempos que eles estavam vivendo. Você está entendendo? E eles não entenderam o tempo que estavam vivendo. Então ele disse: eu não digo para vocês. Eu não digo. Por quê? Porque vocês deveriam saber. Estavam examinando. E aí ele disse: ai dos lavradores maus. Ele contou a parábola dos lavradores maus. O que ele estava dizendo? Vocês tinham que estar cuidando de ensinar a verdade para todo o povo, para que quando eu chegasse todos me reconhecessem. Mas vocês se desviaram. Vocês têm fermento, fariseus. Vocês, saduceus, têm fermento. Vocês, herodianos, têm fermento. Então ele estava, nesses dias, eles estavam examinando ele e ele estava condenando eles. Até porque a profecia de Davi, através desse ritual, ela já tinha alguns milhares de anos. Que eles cumpriam aquele ritual. Mais de 1000 anos, eu acho, né? Tinha. Então, ela era uma coisa assim... procurem aquele vídeo que a gente fez ontem, que eu contei nos detalhes. Hoje aqui eu não contei nos detalhes. Né? Mas procurem e assistam. Vocês vão ver assim, os mínimos detalhes. Né? O cordeiro, a sequência de que o cordeiro foi morto, quando que foi morto, por que ele era examinado, por quem. Eles já cumpriam aquilo, eles sabiam dessa profecia. Eles sabiam desse ritual. Então, eles obrigatoriamente deveriam ter reconhecido o cordeiro. Paulo disse que a cegueira veio para eles para que a gente fosse... para que nós fôssemos salvos. Mas né? Então, eles... Por isso que o Senhor disse que eles já deviam ser mestres, que eles deviam estar ensinando o povo. Eles tinham, vamos dizer, a ferramenta para reconhecer o cordeiro. Né? E aí, isso... Eu sempre, quando eu vejo alguma coisa assim, eu estudo alguma coisa assim, eu trago para mim, né? E aí para mim, né? A gente está trazendo tudo isso à memória. Eu quero que o Senhor procure na minha vida, porque eu não quero ficar desse jeito. Eu não sei você, mas eu não quero ficar desse jeito de o cordeiro do Senhor tá fazendo alguma coisa e eu não reconhecer. Nós temos hoje a palavra, e eu tenho insistido com quem anda mais perto de mim: leia a palavra para você não ser enganado nesses últimos dias, principalmente agora com a facilidade da internet, que tem muita gente falando muita bobagem na internet. Leia a palavra, né? Se eles com a palavra, se eles, né, já, então eu trago para mim que o Espírito Santo sempre me ajude a não cair nessa, né? Não ser enganado. E eles ficaram, então, como a pastora falou, esses 4 dias examinando o cordeiro. Esse exame vai até o dia, me ajuda aqui. Vai até a quarta-feira. Isso, na quarta-feira. Até a quarta-feira. Até na quarta-feira. Final da terça-feira. Seria final da terça-feira, dia 30, ele seria para nós, de noite, né? Isso. Ele é preso, dia 30 de noite ele é preso porque no dia 30 Jesus não morreu na sexta-feira, por favor. Jesus morreu numa quarta-feira, tá? Que para nós, assim, da sequência que nós estamos fazendo aqui, vai dar dia 31, né, de março. Então, e eu sugiro que todos procurem assistir essa série. Eu estou postando, inclusive na página, no Facebook da Monte Sião, esse estudo, para assistir em sequência, porque Jesus disse: o único sinal que vocês vão ter, ele disse para eles, 3 dias e noites no túmulo. Né? Mas se você diz: tá, mas ele morreu na sexta-feira, ele foi enterrado na sexta-feira de tarde, sábado, domingo de manhã ressuscitou, então Jesus é mentiroso? Essa é uma mistura, essa é uma tradição. Esse é um fermento. É um fermento. Jesus não morreu na sexta-feira.
ele ficou 3 dias e 3 noites no túmulo, exatamente como ele falou. Então, nessa sequência que a gente está, nós estamos fazendo esse formato. A gente conversa sobre os acontecimentos de cada dia, avança um pouquinho, depois recua, né, nos dias aí. A gente mistura um pouco os dias, mas... mas aqui são os dias da preparação. Sim, então, né? O que a gente está vivendo hoje, nesse memorial, tá, que a gente está relembrando, os dias de preparação antes da morte do Cordeiro. Tá? Então, são dias que o Cordeiro foi examinado, né? E aí, segundo o ritual que Davi estabeleceu, no final desses 4 dias sendo examinado, o sumo sacerdote declarava que o Cordeiro não tinha culpa nenhuma. E se a gente lê o Evangelho de João no capítulo 19, no versículo 6, você vai ver o finalzinho lá, que Pilatos diz assim, ó, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Quer dizer, Pilatos disse, ó, não tem culpa nenhuma nele. O Cordeiro está impecável, ele pode ser sacrificado, né? Então tem muitos detalhes que eu contei ontem e de novo reforçando, assistam se vocês não assistiram, que vai ficar mais fácil de entender algumas coisas. Inclusive no dia 31, que nós vamos gravar, né, a sequência de acontecimentos, como o sacerdócio passa do sacerdócio de Levi para o sacerdócio do crente, que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Todos, é um reino sacerdotal. O apóstolo Pedro disse, vocês são um reino sacerdotal, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Então, quando foi que passou, deixou de existir o sacerdócio para Deus, levítico, que era aquele lá do sacrifício dos animais, e começou o sacerdócio segundo a ordem do rei justo. Melquisedeque quer dizer rei justo. Quando é que foi? Foi naquela noite, quando ele foi julgado no Sinédrio. Então, isso a gente também quer explicar para vocês com detalhe, mostrar os textos bíblicos, para que nós possamos nos livrar de vez desses fermentos de tradições religiosas que não acrescentam nada e que não fazem a gente viver verdadeiramente a vida que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós. Né? E aqui, ainda, nesses dias de preparação, o Senhor Jesus, ele estava nos dias, pode falar um pouquinho disso, pastora? Ele estava nos dias em que ele tinha mandado um recado para Herodes. Sim, né? O Senhor, no capítulo 13 de Lucas, vê se vocês acham aí para mim, Lucas 13, não estava no script, mas... mas eu acho que já é bom hoje já Lucas situar, 13, né? versículo 31 ao 33. Herodes, vocês lembram que Herodes queria matar Jesus desde que ele nasceu, né? É verdade. Desde que ele nasceu, ele estava querendo matar ele. E aí ele procurava matar o Senhor, né? E aí, Lucas 13, 31. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus e disseram para o Senhor, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Continua. E lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa. Olha bem como é que o Senhor falou com ele, né? Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no 3º dia sou consumado. Então, importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Tá? Então, Jesus mandou dizer para Herodes, olha, é o seguinte, eu sei que tu quer me matar. Eu tenho uma agenda de 3 dias. Tem coisas que eu tenho que cumprir. E um profeta só pode morrer em Jerusalém. Não pode morrer fora de Jerusalém. Então te acalma que no 3º dia eu estou aí para a gente resolver isso. Foi mais ou menos isso que ele mandou dizer para Herodes, né? E aí, nesses 3 dias, ele entrou em Jerusalém, domingo de Ramos, ele fez essa limpeza no templo, vamos dizer assim. Ele foi a Betânia, foi ungido e voltou para Jerusalém e ficou ensinando no templo. Nesses ensinamentos, se vocês querem anotar aí os textos, leiam
Mateus 21, do versículo 23, até Mateus 25, versículo 46. Nesse período que o Senhor estava nessa agenda dele, ele foi ensinar. Ele ficou ensinando no templo. E o que vocês vão ler ali em Mateus são os últimos ensinamentos dele para a multidão, no templo. Porque depois ele vai falar de novo, mas ele vai falar para os discípulos daí. Aí ele vai dar as últimas instruções para os discípulos. Tá? Então, esses 3 dias que ele diz da agenda dele, ele entra, ele limpa o templo, ele vai a Betânia, ele é ungido, ele volta, ele fica ensinando no templo. E denunciando, ensinando as coisas. Leiam esse texto aí de Mateus, vocês vão ver que ele fala do reino e dos últimos acontecimentos. É o que ele vai falar. E também Lucas, para quem lê, Lucas 20 e 21. E aí depois, no Mateus 26, 1, quando ele termina de ensinar tudo isso, o versículo diz assim, ele terminando os ensinamentos, disse aos discípulos, daqui a 2 dias é Páscoa. Quer dizer, faltava 2 dias para que ele fosse sacrificado, né? E no 3º dia, Jesus, então, dessa agenda dele, que é o último dia dele com os discípulos, ele faz uma reunião com os discípulos. Jesus não comemora a Páscoa nesse dia, tá, gente? Porque o cordeiro não tinha sido morto. Não dava para comemorar a Páscoa sem matar o cordeiro. E o cordeiro só poderia ser sacrificado no dia 14 do mês de Aviv, que é, né, no nosso, às 3 horas da tarde. No nosso caso, seria aqui dia 31, né? Ele só poderia, no local determinado pelo Senhor, onde o Senhor tinha colocado o nome dele. Então, por isso, toda Israel tinha que ir a Jerusalém para sacrificar o cordeiro. Eles não podiam sacrificar o cordeiro em qualquer lugar. Por isso que Jesus diz para Herodes que o profeta tem que morrer em Jerusalém, porque foi lá que Deus estabeleceu que o cordeiro tinha que ser morto, né? Então, ele faz um jantar lá, né, com os discípulos, nesse 3º dia, e aí ele pega pão e vinho, e vocês lembram do memorial da ceia que a gente faz, né, até hoje. Ele lava os pés dos discípulos e aí ele passa as últimas instruções para os discípulos. Depois ele vai para o jardim, onde ele é preso. Né? Resumindo bem, esses 3 dias. Então, a profecia que Davi, né, estabeleceu através daquele ritual foi cumprida. Jesus disse, olha, eu tenho mais umas coisas para fazer antes que isso aconteça. Não é o tempo determinado ainda. Né? Jesus fez, deixou todas essas instruções. E aí depois, então, o cordeiro foi sacrificado. E naquele vídeo que a gente fez ontem, né, até falei que o cordeiro que o sacerdote escolhia era o último a ser sacrificado. Era o último que morria. E quando aquele cordeiro que o sacerdote escolheu era morto, o sacerdote gritava, está consumado. E foi exatamente na hora que Jesus morreu na cruz, e ele gritou, está consumado. Então, aqui é interessante os detalhes, porque a gente vê a fidelidade de Deus, né? Que mostra assim, ó, os horários, os mínimos. Por isso que a pastora falou antes, Jesus ficou 3 dias, ele ficou 72 horas antes de ressuscitar. Foram 72 horas exatas, não é 30 e poucas. Né? Então, nos detalhes o Senhor cumpriu. E isso é um memorial para nós. Né? A fidelidade dele permanece até hoje, porque ele não muda, ele é imutável. Glória a Deus. Pastor.